o poder da palavra. Nós não estamos notando um momento onde nós entramos na negatividade do outro. E aí a gente sofre com isso. Então a maledicência é uma das dificuldades que podem ser vistas como uma roupa velha. Você pode tentar remendá-la, tapar seus buracos, tentando evitar maldizer a vida, mas somente com uma transformação mais profunda é que essa dificuldade pode ser realmente superada. Do contrário, o rasgão continuará a incomodá-lo. Nós precisamos passar a compreender as nossas dificuldades. O porquê que às vezes nós entramos na maledicência. E muitas vezes nós não entramos nem conscientemente, não. Muitas vezes a gente faz inconscientemente. Porque nós não conhecemos os sentimentos que nos fazem agir daquela forma. E nós não estamos prestando atenção em nós mesmos, então a gente entra num piloto automático e começa simplesmente a reagir à vida sem questionar os motivos que eu estou dizendo, sentimentos que nos faz agir da forma A, da forma B ou da forma C. Nós só vamos deixar. Por que até hoje nós não deixamos de ser maledicentes? Porque até hoje a gente só acha que quem faz fofoca vai para o umbral. A gente só acha, nós não vimos ainda a necessidade de reconhecer em nós as nossas dificuldades para fazer essa mudança. Simplesmente saber que aquilo é ruim, muitas vezes não nos impede de fazer o mal, entre aspas. Muitas vezes. A gente sabe que não é legal. Mesmo assim, primeiramente, a gente tem dificuldade de reconhecer aquilo que nós estamos fazendo. Primeiro sintoma. A gente não consegue reconhecer que a gente está fazendo aquilo. Porque a gente já colocou que é feio na nossa cabeça. E se alguém descobrir que eu estou sendo maledicente, pelo amor de Deus, eu morro de vergonha. Então a gente usa todas as estratégias que a gente tem para que aquilo não pareça ser uma maledicência. Porque nem nós queremos admitir, aliás, nós não queremos admitir dentro de nós que nós somos maledicentes. Tá? Então, nós só vamos conseguir vencer isso quando nós começarmos a compreender as nossas dificuldades. Tá? Então, vamos prestar atenção. A maledicência, ela pode ensinar muita coisa interessante para você e sobre você. Entendeu? Pode ensinar muita coisa pra gente sobre você e para você. Porque um dos grandes problemas que nós temos é que nós não nos conhecemos. Tá? Vou trazer para vocês essa imagem que é da bruxinha, tá? Essa é uma bruxinha. Nos contos de fada, a representação do mal, do sombrio, muitas vezes ela surge através da figura da bruxa. Aquela bruxa malvada, a bruxa, ela é assustadora, ela é malvada, porque ela amaldiçoa, né? Ela compreende o poder mágico da palavra e ela te joga um feitiço, E aí, o herói da historinha, geralmente, ele tem que procurar vários caminhos, procurar coisas diferentes para poder desfazer do feitiço da bruxa. Geralmente não é assim nos contos de fadas, né? A bruxinha. Esse conto de fada pode servir para nós como o processo de desenvolvimento emocional de todos nós, que estamos aqui ainda na Terra. Então, essa bruxinha aqui, que mostra o sombrio, ela existe dentro de cada um de nós. Mas ela não necessariamente,
é uma coisa que a gente deve ter vergonha, ou deve falar, ai meu Deus, que coisa horrível eu ter o meu lado sombra. Porque nós também somos quem? O herói da historinha, que é aquele que busca de todas as formas, vivendo por experiências, passando por experiências, conhecendo os amigos, conhecendo religiões, conhecendo a casa, conhecendo várias coisas dentro do teatro da vida, para poder então se livrar do feitiço da bruxinha. Então, o que nós devemos fazer é procurar iluminar a bruxinha que existe, a bruxa que existe dentro de cada um de nós. É normal. E daí a gente diz assim, vem cá, bruxinha, vem cá você. A bruxinha da maledicência. Vem cá. Deixa eu olhar para você. Sem ter medo de você, deixa eu entender a razão da sua presença na minha vida. Por que você está ainda tão presente na minha vida? Ela vai estar presente até o momento em que eu, como a história da vida, como o herói da vida, consegui desfazer os feitiços da minha sombra. E isso é um processo que nós vimos geralmente na história, a pessoa passa por várias coisas para depois lá no final conseguir. Nós também somos isso. Mas nós podemos também optar por não querer ver a bruxinha que está dentro de cada um de nós. Ah, eu não quero ver, eu não sou maledicente, pronto, acabou, eu não faço absolutamente disso. E você não querer lidar com ela. Por incrível que pareça, as pessoas que conseguem pelo menos enxergar a bruxinha dentro de cada um de nós estão em situação muito melhor daqueles que não conseguem enxergar. Que simplesmente joga um pano sobre ela e não quer ver. E muitas pessoas têm esse comportamento. Eu não quero ver o meu lado sombra, eu só quero ver o meu lado luz, que é bom também, existe também. Aí, quando nós não queremos ver, nós não conseguimos trabalhar aquele lado. Porque é preciso ver. Se nós não vemos, nós não conseguimos trabalhar. Então, olhe isso aí. Pense bastante atenção. Você já passou pela experiência de não ter conseguido dizer a alguém o que precisava e, em razão disso, acabou se queixando dessa pessoa pelas costas? Uma reflexão de cada um de nós, tá? Pense bastante nessa frase. Você já passou pela experiência de não ter conseguido dizer a alguém o que precisava e, em razão disso, acabou se queixando dessa pessoa pelas costas? Segundo, já ficou admirado ao ficar sabendo que uma pessoa pensa algo negativo a seu respeito e que nunca mencionou nada para você? Por que será que isso acontece? Isso é tão real, né? Na nossa vida, de repente a gente até fica sabendo uma pessoa, nossa, mas eu nem sabia que o Francisco pensava isso de mim. Ele não falou comigo, né? Mas falou com outros. Então isso é uma coisa muito comum e que é extremamente ruim para nós mesmos. Vamos ver. Desculpa, eu não gosto muito de fazer isso, mas nesse caso eu vou fazer para me ser bem fiel. Eu vou ler uma história para a gente analisar, tá? Essa história. Ruth e Cristianos. Fala que eu não tô não, tá? Eu tô ocupada. Vamos lá. Ruth e Cristianos, presta atenção na história, são voluntários de um trabalho assistencial para moradores de rua. Os dois fazem parte da mesma equipe de quarta-feira, responsável pela preparação da sopa que é distribuída nos assistidos.
Ângela é uma voluntária que começou a atuar nesse mesmo projeto e equipe há poucos meses. Ela é muito comunicativa e adora contar piadas enquanto corta os legumes. Ela também gosta de fazer as coisas como na sua casa. Preparar tudo primeiro e arrumar a bagunça depois. Cristiano não gosta de piadas e muito menos de ver a louça se acumulando. Ele prefere deixar tudo organizado enquanto vai preparando os alimentos. Mas, se tem uma coisa que incomoda o Cristiano, é ver as unhas grandes e os cabelos soltos na cozinha. Ele foi proprietário de um restaurante por muitos anos e sabia que esses cuidados eram fundamentais. Ângela ia trabalhar no projeto com unhas grandes e cabelos soltos. Cristiano chegou a dizer a ela: nossa, Ângela, como suas unhas são grandes? Será que isso não vai atrapalhar a hora de picar os legumes? Mas Ângela era uma dona de casa habilidosa e indireta e a indireta de Cristiano não funcionou. Ele nunca disse a Ângela que preferia falar de outra coisa que não fosse a piada e que prender os cabelos e cortar as unhas era uma medida de segurança. Cristiano ficava indignado por Ângela não se tocar, que seu comportamento estava inadequado. Ele nunca disse a Ângela o que era importante, mas quando ela se ausentava da cozinha ou faltava no projeto, Cristiano se queixava com Ruth. Reclamava da Ângela pelas costas. E para não correr o risco de alguém flagrar sua maledicência, toda vez que ia falar da Ângela para a Ruth, usava um apelido no lugar do nome dela. Então, vamos pensar nessas perguntas. Olha que interessante a história. Ele assumiu que ela sabia, em vez de chegar para ela e diretamente dizer, olha, unhas e cabelos, não, ele veio dizer, você não vai, ele falou uma indireta querendo que ela entendesse, mas ela não entendeu. Olha que cenário comum na nossa vida. O porquê? Homem é assim, né? Então, o que nós vamos aprender, de acordo com a autora? Assertividade. Assertividade é um estilo de comunicação que qualquer pessoa pode desenvolver. O comportamento de aprender a ter uma comunicação diferente, uma comunicação mais direta com as pessoas, qualquer pessoa pode desenvolver. O negócio é que nós estamos com outros hábitos de fazer as coisas, né? O comportamento ascético, ele é um comportamento o quê? Ele é um comportamento ativo, ele é um comportamento direto e ele é um comportamento honesto. E ele transmite, então, para a pessoa, no momento que ela estiver conversando com ela, um autorrespeito e um respeito pela outra. Vamos pegar direitinho. Então, se eu quero dizer algo, como no caso desse rapaz, Cristiano, eu poderia ter sentado com ela e dito para ela, olha, eu já fui dono de restaurante, mas eu acho que as unhas que você, não é isso, não é aquilo, você se importa de ver? E explicar diretamente, sem querer desmascarar a pessoa. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente vê. Um comportamento agressivo. Isso aí tudo em termos de comunicação. É a pessoa que age com comportamento agressivo na comunicação. Ela pode ser ríspida, hostil ou irônica. Só aquela pessoa que fala assim, eu falei mesmo. Tudo que eu tenho que falar, eu falo é na cara. Eu tenho que chegar lá e dizer para a pessoa que é isso. E a pessoa simplesmente, o intuito dela, na grande maioria das vezes, é desmascarar aquela pessoa, é colocar a pessoa no lugar dela. Vamos ver aqui uma historinha disso.
Vamos lá, duas bem pequenininha. Um grupo de colegas estava reunido quando Margarida chegou com um novo corte de cabelo. Margarida não perguntou o que as colegas achavam, mas todas elogiaram a mudança, menos Vivian, que soltou com um tom de voz rípido: eu não gostei. Para quem é mais gorda, assim como você, esse tipo de corte não fica bom. Margarida ficou com os olhos cheios d'água enquanto Vivian se justificava. O que eu posso fazer se vocês não são sinceras? Então, isso é um comportamento, o quê? Agressivo. É a forma dela falar com a pessoa, não teve uma intenção. Ela ainda, mesmo ela tendo um comportamento muito direto com a pessoa, ela achando que ela fez de uma forma agressiva. Isso também traz consequência. Olha uma outra situação. Alexandre chegou à reunião de trabalho e percebeu que o assunto que seria discutido era tenso e delicado. Logo que a reunião começou, Nice tomou a palavra. A pauta da nossa reunião de hoje é sobre a organização do fluxo dos setores. Quero apresentar alguns problemas que tenho observado nas áreas para discutirmos. Alexandre interrompeu a fala de Nice e colocou com ironia: Nice, essa pauta é mesmo bem oportuna, até porque seu departamento é um dos mais organizados. Semana passada, então, foi uma maravilha. As pessoas presentes na reunião começaram a rir alto e Nice ficou muito sem graça, desconcertada. Até tentou dizer que era justamente isso que ela gostaria de abordar. Mas Alexandre continuou se referindo ao acontecido da semana passada, ironizando a situação juntamente com os colegas. Por fim, depois que a reunião já estava um tumulto, Alexandre acrescentou: desculpe nisso, mas você sabe como eu sou, né? Eu perco um amigo, mas não perco a piada. Então, uma forma o quê? Irônica de falar alguma coisa. Uma nós vimos uma forma hostil, ríspida, a outra uma forma irônica. E às vezes nós usamos da ironia para a gente ser agressivo e dizer certas coisas para certas pessoas, não é? Vamos lá. Seu comportamento. Agora vamos ler esse aqui. Outro tipo de comportamento nosso, comportamento passivo. Ocorre quando tememos ser julgado ou criticado. Esse comportamento passivo ocorre quando nós omitimos, ficamos em silêncio, mas nós temos algo significativo a dizer. Por que nós agimos assim? Ocorre quando nós tememos ser julgados ou criticados. Mas também pode ocorrer quando temos receio de nos responsabilizar por nossas escolhas e os pontos de vista. Então a gente simplesmente resolve não dizer nada. Vou ler uma historinha para vocês. Paulo era secretário de uma associação. Quando foi contratado, disseram que sua função seria assessorar a diretoria e prestar alguns pequenos serviços para o restante da equipe. Entretanto, conforme os anos foram se passando, os pequenos serviços se tornaram um volume de trabalho ainda maior do que eram as solicitações da diretoria. Paulo não reclamava, mas por dentro não estava satisfeito. Todos os anos a diretoria promovia uma reunião de avaliação para cada funcionário, comentar o que estava bom e o que poderia melhorar em seu setor. E Paulo dizia que as coisas estavam bem, nada o incomodava. Tinha dias que ele ia trabalhar, respirava fundo, bufava, para ver se alguém reparava em alguma situação que ele não estava contente. Paulo chegou ao ponto de não aguentar mais e pegou todo mundo de surpresa quando pediu demissão. Mas Paulo, você sempre disse que estava tudo bem? Quer dizer, você nunca disse que não estava tudo bem. O que aconteceu? Isso é um exemplo de um comportamento passivo, que nesse caso custou o trabalho
daquela pessoa. Outra situação. Daniela era... Essa é interessante, olha. Daniela... Ó, Dani, mas não era você não, tá? Outra Dani. Daniela era casada com Osmar. Qualquer coisa de nome aqui, gente, é mera coincidência. Daniela era casada com Osmar. Havia mais de 30 anos. Quando os dois saíam para jantar e Osmar perguntava onde ela gostava de ir, Daniela sempre respondia: pode escolher você, amor. Para mim, tanto faz. Daniela dizia isso para agradar o marido. Mas no fundo não era bem assim. Havia alguns lugares aos quais ela não gostava muito de ir. E o mais inacreditável é que Osmar parecia não perceber isso. O restaurante chinês era um desses lugares que Daniela não gostava, mas não dizia nada. E o Osmar a levava sempre, na certeza de estar lhe agradando. Daniela não dizia nada, porque Osmar parecia gostar do lugar. Certo dia, enquanto jantavam no restaurante chinês, Osmar e Daniela encontraram um casal de amigos. Osmar, você por aqui, eu não sabia que você gostava de comida chinesa, disse o amigo. E aí, João, que surpresa. Pois é, rapaz, para falar a verdade, eu não gosto muito. Mas venho sempre aqui porque a Daniela gosta. Sabe como é que é, né? Mulher é quem manda. Daniela ficou pasma com o que tinha acabado de ouvir. De onde Osmar tirou essa ideia de que eu gosto desse restaurante? Olha isso. Como isso acontece na nossa vida quando nós temos o quê? Um comportamento passivo. Aonde o pior do comportamento passivo é que as pessoas que têm um comportamento passivo, ela acha que o outro tem uma bola de cristal. E ele consegue perceber exatamente o que está chateando a pessoa e a pessoa não percebe. Aí a pessoa de comportamento, pois é, né? Dei tanta indireta, estava na cara. Será que ele não percebeu? Será que ela não percebeu? Não percebeu. Aprenda a se comunicar diretamente, que aí as coisas vão mudar. Né? Tem um comportamento assertivo, que aí as coisas vão mudar. Chega e fala com a pessoa, tá? Agora um outro, que é o exemplo do primeiro que a gente fez. O comportamento passivo-agressivo. Esse tipo de comportamento é o que mais gera a fofoca, é o que mais gera maledicência. Comportamento passivo-agressivo reúne os principais elementos para as manifestações mais conhecidas da maledicência: maldizer pelas costas. Com o estilo passivo-agressivo, a pessoa tem sempre algo a dizer, a comentar após a reunião, após o encontro de amigo, depois da aula, sempre pelas costas dos envolvidos com tom de crítica. Mas tem dificuldade de dizer para a pessoa certa e no momento certo, o que é importante. Então são as pessoas que depois da reunião, da reunião de amigo, depois que ela viu tudo, ela começa a comentar, mas não comenta com a pessoa, comenta com o outro. Mas em termos de quê? De crítica, né? E de outras coisas. Esse caso do comportamento passivo-agressivo foi o caso do Cristiano, da primeira coisa que a gente fez. Agora eu vou dar um outro exemplo. Melissa era uma das palestrantes da casa espírita que frequentava havia muitos anos. Em razão do aniversário da casa, os dirigentes promoveram uma reunião com os trabalhadores mais assíduos para organizar um encontro comemorativo. O objetivo da reunião era dividir tarefas, e como os horários para as palestras durante o encontro não era muito, os próprios dirigentes sugeriram os nomes dos palestrantes que os frequentadores mais pareciam apreciar os estudos. O nome de Melissa não foi citado. E ela coube a tarefa de ajudar na cantina. Durante a reunião, Melissa não disse nada, mas na volta para casa, de carona com uma amiga que também era trabalhadora da casa,
Melissa criticou a atitude dos dirigentes, criticou os dirigentes dizendo o que pensava sobre a cada um deles, protestou e até disse coisas das quais mais tarde se arrependeu. Então, esse estilo de comunicação aqui, tá? É um estilo muito comum que nós usamos, muito comum. Porque muitas vezes nós achamos que se a gente dizer alguma coisa vai criar confusão, as pessoas vão mal te interpretar, aí você não diz, mas diz a mesma coisa que você gostaria de dizer, você diz para outras pessoas. Então, esse tipo de comportamento ela é agressiva pelas costas, mas não quer ser descoberta. Então, esse é o nosso, a gente é agressivo pelas costas, faz críticas severas pelas costas. Porque nós não queremos ser descobertos pelo alvo, pela pessoa que diz. E daí, por várias formas, esse tipo de comentário pode ser em forma de crítica, em forma de reclamação, ou até mesmo em forma de comentários maldosos. E daí nós precisamos nos enxergar aqui, né? E nós precisamos nos enxergar quando as pessoas estão fazendo isso com a gente. Quando a pessoa está tendo um comportamento passivo, agressivo. Agressivo no sentido, não é que a pessoa é agressiva, mas no sentido de que a pessoa não tem coragem, a agressividade dela está encoberta muitas vezes por uma maldade, né? Ou por uma falta de coragem. Mas nem sempre falar sobre alguém de maneira indireta envolve agressividade e maledicência. A intenção, a maneira e o objetivo da conversa faz muita diferença. Não é porque eu comentei com o Renato a respeito de certas coisas que eu estou sendo maledicente. Muitas vezes a pessoa tem uma vontade de se abrir com alguém. E ela escolhe aquela pessoa para conversar com a pessoa o que ela não teve coragem de dizer para outra pessoa, né? Isso é muito comum. Como é que nós vamos ver a diferença? Através dos sentimentos. Os sentimentos é a grande bússola da vida. Ele é que vai indicar quais são as suas intenções. E você vai precisar ser muito sincera e muito sincero para reconhecer quais são as reais intenções que te levou a fazer aquele comentário. E você nunca vai descobrir isso, a não ser quando você começa a perguntar para você, o que foi que eu quis? Né? Qual a minha intenção quando eu contei aquilo para a Daniela? Foi um desabafo? Foi uma forma disso? O que foi que eu senti? Eu queria maltratar a imagem da pessoa? Quais são as nossas intenções? Eu não sei. Você vai descobrir isso dentro de você, quando você aprender a ver o que é que te leva a fazer a maledicência. Isso é extremamente importante. No caso dessa menina, no caso da Melissa, né, que eu li, que era uma palestrante espírita que não foi escolhida para falar no Menã, qual foi um comportamento assertivo? O que poderia ser? Como que ela poderia falar com a amiga, desabafar com a amiga de uma forma diferente? Ela poderia ter, a autora dar um exemplo. Ela poderia dizer assim, fulana, eu me senti desprestigiada. Eu não sabia que os frequentadores não gostavam tanto assim das minhas palestras. Não sei o que eu estou sentindo, se é falta de humildade ou falta de autoestima. Olha a diferença do comentário. Ela conseguir ver dentro dela o que foi que magoou tanto ela, mesmo que ela não quisesse dizer na frente de todos os diretores do que tinha acontecido.
Mas olha a diferença de interpretações. Então, muitos sentimentos estão envolvidos nesse comportamento passivo-agressivo. O número 1, os que te levam a se calar. Nós precisamos muito trabalhar isso. E número 2, os que te levam a agredir indiretamente a pessoa. Agredir indiretamente a pessoa, ou seja, pelas costas. O que você acha, no caso da Melissa, lá, o que vocês acham que Melissa sentiu para ter agido com um comportamento passivo-agressivo? Por que vocês acham que ela saiu da reunião e começou a falar mal de todos os dirigentes lá? Que sentimento que levou essa pessoa a fazer isso? Hã? Orgulho. O que mais? Pensa, gente, na situação. Raiva. O que mais? Frustração. Ela se sentiu rejeitada. Rejeitada. Né? Então, tem várias coisas que levou a Melissa a ter aquele comportamento passivo-agressivo. Não é de verdade? A mesma coisa acontece com a gente. A mesma coisa. Certas coisas que nós sentimos nos leva a reagir dessa forma, com um comportamento passivo-agressivo. Nós só vamos conseguir vencer isso quando nós identificarmos as causas que estão nos levando para que a gente faça isso. Aí quando você identifica, por isso que lá atrás está dizendo, a maledicência pode dizer muito sobre você, para você. Se você prestar atenção. Porque quando você começa a se questionar, você vai aprender muito. E a gente pode levar isso para as pessoas também. E quando a pessoa vier comentar alguma coisa, a gente já identificar, ela está tendo um comportamento passivo-agressivo. Ela não teve coragem de dizer na cara, mas está dizendo nas costas. E isso, gente, não quer dizer que nós somos ruins, não. Não quer dizer que nós somos as piores pessoas do mundo, não. Muitas vezes nós fazemos isso por simples falta de autoestima. Por nos sentir desprestigiada, como ela mencionou, ou por orgulho, quando ele falou, ou por raiva, como ela falou, ou por mágoa. Muitas vezes nós agimos assim, não porque necessariamente nós somos ruins, é porque nós não estamos sabendo interpretar os sentimentos. Nós não estamos sabendo ver o porquê que nós estamos tendo essa necessidade de ter esse comportamento agressivo pelas costas dos outros. E daí a gente volta lá no princípio, quando eu disse para vocês que nós só vamos conseguir deixar de ser maledicente quando nós nos entendermos. É quando você compreende o porquê que você age assim e o porquê que você não age assado. Ou o porquê que fulano age assim. E olha que é interessante, quando você vem uma pessoa te contar alguma coisa e você interpreta que a pessoa está tendo um comportamento passivo-agressivo, você não vai se deixar se contaminar por aquela energia. Você vai dizer, ela está sendo, se ela ficou chateada com fulano por causa de tudo. Você abre o seu leque de entendimento e de compaixão, tanto pelo um lado como para o outro. Ao invés de nós nos posicionarmos e dizer, não, a minha posição é essa, perante aquele sentido. O que nós fazemos com a vida? Nós deixamos de viver uma vida unifocal, onde a gente só consegue ver uma coisa. Augusto Cury que fala isso. E passamos a viver uma vida multifocal. É quando a gente consegue ver as várias situações
em vários ângulos diferentes, de várias perspectivas diferentes. E nós não nos esquecemos disso. Nós vemos a vida com os olhos do coração. A nossa percepção é de acordo com os olhos daqui, ó, não o daqui. É tudo que nós percebemos. E tudo que nós percebemos vai estar contaminado pelo nosso passado. Vai estar contaminado por uma experiência que nós passamos anos atrás. E nós vamos trazer tudo aquilo à tona na interpretação de um fato. Então a coisa é complicada. A coisa tem vários focos. Não adianta a gente querer olhar só para um. Obrigado pela atenção de vocês.